Quem não pode, então, fazer uma alimentação baseada em comida de verdade? E também, né, essa questão, muita gente vem me perguntar também sobre uma alimentação baixa em carboidratos. Então, antes de mais nada, deixa eu lembrar vocês que, a partir do momento que a gente passa a comer a comida mais in natura possível, passa a comer mais vegetais, passa a comer a fruta in natura, passa a comer a carne sem ter medo da gordura dela, passa a comer de verdade com qualidade e não depende tanto de uma alimentação processada ou repleta de alimentos industrializados, a gente já passa a ter uma alimentação naturalmente reduzida em açúcares, reduzida nos amidos concentrados que são encontrados em farinhas e na maioria dos alimentos processados, certo? Por mais que a tua refeição, né, a tua alimentação antes fosse baseada nesses alimentos integrais, do tipo farinha integral ou sem glúten, então assim, melhorar a qualidade de fato se trata de melhorar o tipo de alimento que você consome, aquele que não foi processado, que ele está in natura ainda, ou que foi minimamente processado, talvez por você mesmo em casa, quando pega, por exemplo, um chuchu e prepara uma refeição com ele, faz um creme de chuchu, faz um caldo, certo? Mas aproveitando todo o alimento, sem precisar tirar a casca, tirar isso, tirar aquilo. Quando come um ovo inteiro. Tua alimentação já vai te trazer saciedade e tu vai conseguir respeitar os teus sinais fisiológicos sem sentir fome o tempo todo. E como se fosse um passo de mágica, muita coisa se resolve, como eu recebo nos comentários de vocês, né? A alimentação é tanto base que a pessoa passa a ter mais saúde, a equilibrar a saúde e já consegue perder, inclusive, uns quilinhos ou aquela gordurinha que estava incomodando. Então, muitas pessoas me perguntam, Julie, mas low carb todo mundo pode fazer? E assim, low carb é uma estratégia utilizada para emagrecimento e também para o tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, colesterol elevado, pressão alta, problemas cardiovasculares, entre outros que estão relacionados à síndrome metabólica e à resistência à insulina. Então, se por acaso for necessário, talvez, para o tratamento, né, como condição terapêutica, tu farás uma redução do consumo de açúcares, inclusive de alimentos naturais, tais como tubérculos, raízes, né, batata, mandioca, mandioquinha, inhame, cará, taiá, a depender de cada caso, e até mesmo de algumas frutas mais doces. Mas não é o caso de todo mundo. E o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que low carb, né, baixar muito os seus carboidratos, não é necessário para todo mundo. A maioria das pessoas, claro, vai ter muito benefício disso, mas não tem porquê. Se não há necessidade, se você não está precisando emagrecer ou tratar nenhum tipo dessas condições, então não precisa se restringir demais, certo? Mas comer comida de verdade, que naturalmente já é reduzido em carboidratos a praticamente 50% do que a população em geral consome quando tem no hábito muita farinha, muito alimento processado e industrializado, então reduzir esse tipo de alimento vai fazer bem, tá? Ter uma alimentação baseada em comida mais in natura possível e reduzida em comida lixo, com certeza vai fazer bem para qualquer pessoa. Faz bem para todos, ok? E do minimamente processado, gente, entra ali os queijinhos, os fermentados e tudo mais, tá? Então, quem realmente não pode, eu não sei dizer para vocês, mas a real questão, né, seria assim: quem não precisa fazer uma estratégia de emagrecimento e de tratamento de doenças crônicas não transmissíveis. Então, quem são as pessoas que não precisam? A começar por crianças, bebês, crianças que estão em desenvolvimento. A alimentação delas não precisa ser uma alimentação low carb, ou não precisa ser muito baixa em carboidratos e restritiva. Eles podem comer comida de verdade, comida natural, fazer refeição junto com a família, como todo mundo. E da mesma forma como não precisa ser low carb, não precisa ser extremamente trash. Não é só porque é uma criança que tu vai ficar atochando a criança de suquinho de caixinha, que vai ficar dando um monte de comida. Uma pausinha aqui na internet.
que vai ficar dando um monte de comida processada, ou mesmo bolachinhas, sucrilhinhos, e ficar mimando a criança e fazendo com que o paladar e a dependência dela por alimento só cresça, tá? Criança deve comer que os adultos, o quanto antes possível, comer comida e não ficar comendo esses produtos industrializados. Aliás, são os que mais sofrem com isso. E depois chegam na vida adulta com um paladar ainda infantil, dependente de comida extremamente açucarada ou com muito realçador de sabor e que não consegue ter uma alimentação baseada em comida mesmo porque não sabe sentir o paladar daquilo. Depende muito de alimentos que são realçados, que tem a combinação da gordura e do açúcar que eu comentei ontem com vocês, que deixa tudo mais gostoso, extremamente prazeroso, e tem uma dependência de que sempre que for comer a comida deve dar prazer. E a gente sabe que comida não vai te dar prazer o tempo todo. Às vezes tu vai comer o que tem disponível. Muitas vezes eu até falo para os meus pacientes no consultório, antigamente as pessoas não contavam calorias, não tinham aplicativos de contagem de calorias e eram saudáveis e não precisavam ficar controlando o peso. E também não tinham esse mimimi, sabe? Hoje a gente tem a comida tão à disposição e tão à vontade que, hoje eu não tô afim de comer ovo. Mas se só tem ovo e tu não tem como comprar outra coisa, ou como cultivar, ou sei lá, só tem ovo, não teve nenhum porquinho para matar no final de semana, não teve como ter carne de porco, tu queria comer milho, mas não está na época do milho, come o que tem. Então, antigamente, como se vivia do que se cultivava e não tinha tanta disponibilidade o tempo todo, até mesmo fora de época, como a gente tem hoje, então a alimentação já era naturalmente melhor, e as pessoas aprenderam a ser mais fortes e menos dependentes de comida. Porque era o que tinha. Não tinha esse mimimi de, hoje eu só quero se for maçã. Hoje eu só quero se for melancia. Melancia não dá o ano todo, mas a gente encontra o ano todo no mercado. Vocês já pararam para pensar o quanto isso realmente pode nos fazer mal? A gente não para pensar. E o mais engraçado é que se perguntasse isso, né, de reduzir o consumo de farinhas e de açúcares, ou mesmo alimentos industrializados, o negócio de se perguntar se isso vai fazer bem ou mal para alguém é mais comum do que alguém se perguntar, por exemplo, se pode comer bolacha recheada, se pode comer batata frita, se isso vai fazer bem ou mal. Mesmo sem conhecer, mesmo sem nunca ter lido a lista de ingredientes desse tipo de alimento, a gente come, tá tudo bem. Mas já se tratando de reduzir esse tipo de alimento, quem sabe pode fazer mal, né? Quem sabe pode fazer mal? Comer, sei lá, carne, mais salada, comer arroz e feijão, um bom prato normal de comida, talvez faça mal. Agora, bolacha recheada, barrinha de cereal, tudo que é integral, isso faz bem, porque dizem por aí que faz bem. Como a gente acredita facilmente nas coisas e desconfia pouco, sejamos mais críticos. Então, quem não precisa fazer essa estratégia? As crianças não precisam, mas elas podem comer arroz, feijão, comida normal, podem comer batata, podem comer raízes. E, gente, elas não têm obesidade, elas não têm diabetes. Então, por que elas fariam uma estratégia que serve para esse tratamento? Basear a alimentação delas em comida de verdade, em comida mais in natura, é o que os pais devem trabalhar com a criança. Fazer com que ela se alimente junto com todos em casa. E não ficar entupindo ela de tranqueira, porque senão ela vai crescer dependente disso, tá? Mas pensem bem, elas não precisam, ok? Deixa eu ver aqui, Aline Levita faz o seguinte. Nem vem. E outra coisa, deixa eu ver aqui, Moreno Negão. Gente, me ajuda a bloquear esse cara, por favor? Não gostei. Não gostei nem um pouco. Ai, não gosto dessas coisas. Por favor. Ele acabou de deixar um comentário e não gostei. Ok, continuando. Isso é muita sacanagem, gente. Ó, quem tá aqui com palhaçada nem vem, tá? Ó, dá licença. O negócio aqui é sério. Então, continuando aqui o assunto. Além das crianças e bebês, né, que devem comer comida, devem ir aprendendo a se alimentar junto com a família e com menos tranqueira possível. Gestantes, lactantes,
certo? Não precisam também. Ai, Julie, mas é que eu acabei de ter neném e eu quero emagrecer, ou eu tô com medo de engordar. Baseia a tua alimentação em comida. Evita de consumir alimentos muito industrializados. De novo, a internet pausando. Voltou aqui, né? Voltou. Evitem de comer alimentos muito industrializados, processados e de ficar com aquele negócio de tô com desejo o tempo todo ou de ficar comendo o tempo todo e sem fome. É gestante, é criança, não importa o ciclo da vida. Não importa se você é muito novo, se você já está mais velho, se você já está passando dos 80 anos, ou se você é uma criança ou um bebê. Se você está em condições de saúde normais, você pode respeitar a sua fome. Não precisa que um médico ou um nutricionista te diga isso. Se você está gestando, se você está amamentando, respeite a sua fome. O teu corpo vai te dar essa resposta natural de fome e de necessidade. Se tu tá amamentando, baseia a tua alimentação em comida, tu vai emagrecer no tempo correto, porque o próprio processo de amamentação faz com que tu utilize todas as calorias, na verdade, né? Todas as gordurinhas, toda a energia que você teve armazenada durante a gestação, justamente para o propósito de nutrir o seu bebê. Então, esse processo vai acontecer. E a criança passa a comer comida a partir dos 6 meses. Então, te dê esse tempo de 6 meses. Come comida, respeita a tua fome. É um processo natural. Ah, mas eu quero emagrecer em 2 meses. Se você não trabalha com o seu corpo, se você não é modelo, se você não é, não sei, se você não precisa expor o seu corpo para alguma coisa, não atropela as coisas. Deixa acontecer naturalmente. Eu sei que às vezes tu pode não estar se sentindo tão bem, né? Eu nunca passei por isso, sei que um dia eu vou passar por isso também. Mas a gente deve entender que há momentos que não tem como a gente atropelar as coisas. Há momentos não, a gente não deve atropelar as coisas. Por exemplo, né, seria muito bom eu, Julie, quando me formei nutricionista, já ter um consultório pronto, entendeu? Para começar a atender perfeitamente. Ou já ter a experiência que eu adquiri com anos de trabalho, mas não é assim. Então leva tempo para a gente conquistar as coisas e tudo tem o seu tempo. Se você está gestando e você fez o aporte de energia, de gordurinhas para amamentar o teu bebê, come comida, respeita a tua fome e tá tudo certo. Não precisa ficar se restringindo tanto, ficar fazendo dieta não sei lá das quantas, não precisa ficar enlouquecendo com isso. Apenas melhora o teu contexto alimentar, come comida, respeita a tua fome e tá tudo certo. Vai ter exceção à regra de vez em quando e que seja de fato uma exceção, né? Que a regra seja comida e respeitar a fome e que a exceção ocorra como deve ser. E quem mais não precisa tratar questão de emagrecimento? E quem mais não precisa tratar questão de obesidade ou doença crônica não transmissível também se beneficia reduzindo farinhas, açúcares industrializados. Afinal, uma alimentação que nos traz saúde, que nos fortalece, é de fato uma alimentação que tenha sido parte da nossa evolução, aquela que nos trouxe aqui até hoje sem tantas doenças, sem problemas de saúde, sem ter que se estressar com isso. Então, se você é magro, se você quer ganhar massa magra, se você não tem nenhum problema de saúde, comer comida de verdade, comer comida in natura e menos farinha, sim, menos farinha, não ficar dependendo de pão o tempo todo e todo dia, massas, industrializados, sim, açúcares, sim. Tu vais ter muito benefício, né, para tua saúde, para tua qualidade de vida, para a ausência de doenças, certo? Para ter aquilo ali tudo equilibrado, mais disposição, se você evitar esses tipos de alimentos e priorizar a qualidade na sua alimentação, ok? Então, precisa fazer restrição de low carb? Não, não precisa. E eu resolvi trazer esse assunto para vocês, por mais óbvio que ele possa parecer para algumas pessoas, e até mesmo assim para mim, mas para muitas pessoas não é. Porque às vezes a pessoa vai lá e começa a fazer uma alimentação reduzida em açúcares, um pouco mais restritiva para emagrecimento. E se pergunta, mas a minha família pode fazer isso comigo? Eles podem comer carne e brócolis todo dia à noite? Sabe? E muitos dos meus pacientes me perguntam isso. Julie, tudo bem, eu vou ter que restringir, por exemplo, arroz e feijão. Meu filho de 10 anos precisa fazer isso também? Não. Aí agora, faz arroz e feijão pro seu filho, é comida. Arroz e feijão é comida. Só porque tu estás passando por um processo com maior restrição para emagrecimento, não significa que todo mundo tem que fazer igual. Mas, sim,
trocar a alimentação na tua casa, reduzir os industrializados, reduzir a comida que tem na despensa, que não é perecível, e priorizar os alimentos que estragam mesmo, né? Comida de verdade estraga, não demora muito tempo para estragar. Priorizar a comida mais in natura vai fazer bem para ti, vai te ajudar a emagrecer e vai fazer bem para toda a tua família. Então, por que não? Certo? Então, justamente por isso que eu resolvi trazer essa questão para vocês, até porque muitas vezes vocês também me perguntam isso. Julie, criança assim, pode fazer? Tal pessoa pode fazer? Se eu tiver... Perguntar esses dias, Julie, tal pessoa que tem AIDS, pode fazer? Gente, comida de verdade, ó, é para todos. Comer comida in natura é para todos, ok? Então, não tem por que você ficar questionando isso. Tem que questionar assim, ó, bolacha recheada, pode. Arroz integral, precisa, entendeu? Então, é essa questão. Comida industrializada, pode. Bolo todo dia, pode. Isso é outro tipo de questão, coisa que a gente não se pergunta porque a gente já sabe que é melhor não. Mas comer comida in natura, priorizar esse tipo de comida no dia a dia, vai fazer bem para todo mundo, tá? Então, se você começa a mudar o seu hábito alimentar, todo mundo que está à tua volta pode se beneficiar disso. Basta você mesmo arquitetar o ambiente, limpar, tirar tudo aquilo que não vai ajudar, certo? Nem você a se manter nessa jornada, nesse processo, limpar bastante o ambiente, melhorar a qualidade da comida que tem em casa ou de quem vive contigo. E assim, devagarzinho, tu vai se ajudar e ajudar todo mundo. E não vai ter toda aquela necessidade de ficar se segurando, né? Força de vontade em jogo e tudo mais. Certo? Gente, alguém tem alguma dúvida? Recado está dado, tá? Então, todo mundo pode comer comida de verdade. Posso repetir de novo. Todos podem comer comida in natura. Isso vai fazer bem para todo mundo. Não importa se tem câncer ou não. Se tem um problema no dedo do pé ou não. Se tem gastrite ou não. Se tem esofagite ou não. Se tem duodenite. Se tem qualquer tipo de inflamação, inclusive, quanto menos farinha, quanto menos industrializado, qualquer it que tenha em alguma coisa que você tenha de doença, alguma disfunção no organismo, se tem it no meio, significa que tem inflamação. Então, quanto mais comida você comer mesmo, quanto mais in natura for, melhor para você. Menor o grau de inflamação e o processo de degradação, no caso, né, tecidual, celular. Então, vai diminuir a velocidade de progressão da doença ou condição inflamatória, tá? Nós humanos evoluímos, então, coletando e caçando. Hoje a gente não coleta tanto, né? E muito menos caça. Não usamos mais lanças ou flecha, né? Para ir atrás da nossa comida. Na verdade, ela está no supermercado, a gente usa o cartão de crédito. Então, basta a gente selecionar bem aquilo que a gente olha e sabe o que é. Que provavelmente não vai precisar de um rótulo ou de lista de ingredientes. Porque quando tu olha, já sabe o que é. Tipo, carne é carne, ovo é ovo. Tu sabe que lá dentro tem clara e gema. Tu não precisa saber necessariamente o que é proteína e o que é gordura. Mas tu sabe que aquilo é comida. Quando tu olha para aquilo, não é uma embalagem que tu tem que tentar decifrar. Por isso que eu digo para vocês direto, desembalem menos e descasquem mais. Comam mais a comida. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Não tenho fome à noite, é pouca, aí eu como fruta. Isso faz bem à noite? Claro que sim, Sônia, por que não? Se você come a fruta e isso te satisfaz, tá ótimo. Vai dormir tranquila. Se você tem uma alimentação baseada em comida mesmo, né? E já faz uma refeição completa no dia, tá tudo bem. Se tu não sentisse fome à noite e não quisesse comer, também tá tudo bem, tá? Tá tudo bem mesmo. Maria Toque, adorei tua pergunta. Tenho rinite e sou viciada em leite, o que fazer? Sabe por que eu adorei essa pergunta? Porque ela já sabe que o leite está associado à questão da rinite e que retirar o leite ajudaria muito a tratar a condição. Tu tens que escolher a dor, Márcia. Qual é a escolha? Ou tu escolhe a dor de viver com a rinite, ou tu escolhe a dor de retirar ou reduzir drasticamente o consumo de leite, tá? Tu tem que escolher. Claro que aquele caminho que não envolve um processo inflamatório, que seria a retirada do leite da tua alimentação, seria a melhor opção, o melhor caminho, tá?
Uma outra coisa que tu pode tentar, Márcia, se tu tiveres disponível aí na tua cidade, e isso até pode me colocar em encrenca e em furada, mas tudo bem, eu vou falar porque verdade seja dita, eu tô aqui pra isso, né? Porque não pode, é proibido. Mas vamos lá, se você tiver acesso a leite cru, leite da vaquinha mesmo, que seja de boa procedência, que você saiba que o animal é bem cuidado, se você tiver acesso a esse tipo de leite, leite que não é pasteurizado, leite que não foi alterado, que não sofre ação térmica, ele vai ter bactérias, enzimas naturais nele e não vai ter a alteração da lactose e das proteínas presentes no leite. E nem nenhum tipo de outra substância fazendo a homogeneização do mesmo. Vai ser leite puro, tá? Então, se tu consumir esse leite e tu perceber que te faz bem, bacana. Seria legal, inclusive, retirar o leite totalmente por um tempo e depois, tendo acesso a esse tipo de leite, experimentar e ver se a rinite volta. Provavelmente ela não vai voltar, tá? Mas se voltar, então, nenhum tipo de leite para ti. Arte da Lu 10. Quais os chás da noite têm benefícios para o sono? Olha, tem diversos chás que podem ajudar, né? Normalmente, assim, os chás mais simples que a gente encontra, chá de erva doce, chá de hortelã, chá de camomila, ajudam muito. Quando eu tenho pacientes que têm dificuldade de dormir mesmo e ainda não tem um exame comprovando deficiência na produção de melatonina, ou tem uma condição de saúde normal, dorme bem, dorme na hora certa, só que não tem um sono muito bom. Então, eu sempre avalio isso, né, junto com o paciente. Faz a higiene do sono e nada melhora, não tem nada a ver com nenhum medicamento que usa, não é porque consome café até tarde, aí sim, né, daí eu vou lá e falo, então tá, vamos usar chá de melissa e chá de mulungu, especialmente por quê? Porque são chás que vão ajudar na indução do sono. Certo? E claro, tem outros alimentos que podem também ajudar e contribuir. Mas antes de tudo, eu analiso todo o hábito da pessoa. Porque às vezes a pessoa toma café até tarde, às vezes fica lendo e estudando até tarde, às vezes fica o tempo todo com acesso à luz, fica vendo stories e um monte de coisa na internet até tarde, fica vendo TV até tarde e quer dormir bem. E algumas pessoas são tão sensíveis à luz, são tão sensíveis a estímulos que acabam tendo um sono ruim por conta disso. E aí tem que primeiro melhorar esse hábito todo, fazer uma higienezinha do sono. Se isso já melhorar, tá ótimo, não precisa ficar remediando, né? E se, bom, já tá tudo muito bem, já tá tudo perfeito, então vamos usar ali o medicamento e fazer uma pesquisa, né? Fazer os exames corretos para então analisar se há algum outro problema, talvez hormonal ou não, que esteja atrapalhando o sono. Na maioria dos casos, não há problema ou deficiência na produção de melatonina, a não ser que a produção tenha sido alterada pelos estímulos gerados ao longo tomando café, ou se estressando, ou trabalhando até tarde, como eu acabei de falar para vocês. A própria luz, por exemplo, vai aumentar a produção de cortisol no sangue e diminuir a produção de melatonina. Seria interessante eu fazer uma live sobre sono, né, para vocês. Acho que vocês iam gostar, acho que vocês iam curtir. Falar um pouquinho sobre como o ser humano é adaptativo, inclusive a qualquer lugar do planeta, de acordo com a quantidade de luz e de ausência da mesma que recebe. Vou colocar ali na nossa lista, tá? A Célia tá perguntando o que é bom comer à noite. Célia, sempre que você sentir fome, é interessante que você coma comida. Carne, arroz, feijão, salada, tá? Sempre que sentir fome. E eu tô falando assim, ó, de comer comida mesmo. Não tô falando pra alguém que queira emagrecer ou tratar qualquer outra coisa. De maneira geral, comer comida. Se é de noite, vai engordar se comer isso? Claro que não. Você só vai engordar se você comer demais e comer sem a sensação, ou melhor, sem a reação natural, né? Sem o sintoma natural de fome. Aí tu engorda. Porque tu tá comendo sem o teu corpo pedir e tá comendo além do que tu precisa, tá? Então, comer comida sempre que sentir fome. Não importa se isso acontece à 1 da tarde, às 7 da noite, às 4 da manhã ou às 9 da manhã. Comida. Simples assim. Poderia ser um omelete. Comida. O que não é interessante? Ficar beliscando um monte de comidinha, porque não quer sentar para comer, porque tá com medo de engordar para comer à noite. Daí vai acabar comendo muito mais do que precisa, certo? Ou mesmo ficar comendo tranqueira, né? Já que eu trabalhei o dia inteiro, hoje eu posso chegar em casa e pedir uma pizza, um lanche, ou sei lá, né? Fazer alguma coisa nesse sentido.
Comer comida que realmente vai te trazer saciedade e vai te trazer tranquilidade, não vai te gerar mais fome logo depois. E bom, é isso aí. Sem que também atrapalhe teu sono, né? Então, comer o suficiente já está ótimo. A Fran tá perguntando: sopa de legumes com carne à noite engorda? Fran, o que eu acabei de responder tá super válido para tua pergunta também, tá? Então, assim, sopa de legumes com carne é uma refeição excelente para se comer de noite, ou mesmo no almoço, enfim, a hora que sentir fome. É excelente. Sopa é um alimento denso em nutrientes, especialmente se for feita com brodo, né? O brodo, gente, é aquilo que eu já expliquei para vocês aqui, o famoso caldo de ossos, caldo de carnes, caldo de pé de galinha, enfim. Tá? Então, especialmente se for feito dessa maneira, é um alimento extremamente nutritivo e extremamente válido para você consumir a qualquer hora do dia, tá? Mas o que vai te fazer engordar? Não vai ser só uma coisa e não vai ser só um horário do dia, mas sim você acabar comendo de maneira inadequada, tanto a qualidade do que tu come, como a quantidade que tu come e de acordo com as tuas necessidades. Quando a gente fica comendo além da nossa saciedade, a gente acaba engordando, porque a gente vai acostumando o organismo a comer mais, né? A sentir necessidade de mais do que ele realmente precisa. E a gente cria esse comportamento e o mantém. E come mesmo sem fome. Então, assim, não precisa comer o tempo todo. Não precisa comer porque é janta. Não precisa comer porque é a hora do almoço. Precisa comer quando tem fome. Uma questão que vocês vivem me trazendo é assim: Julie, mas eu só posso parar para comer meio-dia. E se eu não tiver fome, o que eu faço? Naturalmente, tu podes acostumar a tua rotina de fome a tua rotina de trabalho, a tua rotina de vida. Como que isso vai acontecer? Primeiro, tu não tem que ter medo de consumir, né, de ficar sem comer por um determinado período. Lembrem que sempre, né, se a fome aparecer em um momento que você não tem o que comer, não vai acontecer nada. Não tem nada que possa acontecer de mal de verdade. Tu vai ficar com fome. Ponto. Mas tu chega na refeição e come comida e tá tudo certo, vida que segue. Come até ficar satisfeito e vida que segue. Tá? Bom, a fome vai vir depois e tu vai respeitá-la. Para adaptar a tua rotina, algo muito legal de usar é o nível de fome. Pegar e escalonar a tua fome de um nível de 0 a 10. Sabe aquela sensação de fome, assim, tu precisa comer urgente porque é muita, muita fome? Nível de fome máxima, 10. E aquele momento que tu tá, assim, com um pouquinho de fome, mas tu tem que parar pra comer e, sei lá, tu tá com uma fome nível 5, assim, metade do que tu costuma sentir, sabe? Fome nível 5. Ou tá quase naquela fome real, tá quase chegando lá, tá quase morrendo de fome. Fome nível 8, nível 7, beleza. Ou é uma fome nível 2, é uma leve fominha, poxa, tu ainda tá com aquela sensação de que fez o café da manhã agora. Fazem 5 horas que você comeu, mas tá com aquela sensação de que a comida ainda tá ali. E agora, será que eu morro de medo? Vou fazer de conta que sou eu, tá? Me colocando no teu lugar. Se fosse eu, com uma fome nível 2, assim, tô com café da manhã ainda aqui, eu não comeria. Não comeria mesmo. O máximo que pode acontecer é eu sentir fome um pouco mais cedo e tá tudo bem. Enfim, tá? Beleza. Sigo a vida. Dá pra aguentar umas 6, 7, 8 horas tranquilo. Aí toma água, toma um café, vida que segue. Eu sei que vai ter uma nova oportunidade pra comer depois e tá tudo certo. Se fosse uma fome nível 5, 6, 7, talvez comeria um pouquinho ao ponto de atender essa fome. Isso é uma coisa que a gente deve sempre a mesma quantidade que você come no almoço. Não precisa comer sempre a mesma quantidade que você come e está acostumado a comer no jantar. Para e repara na tua fome. Opa, peraí, todo dia eu como 3 ovos no café da manhã. Não precisa ser sempre 3 ovos. Tua fome é de 1, 2, 3, 5 ovos. Enfim, isso é respeitar a fome, gente. É parar para analisar realmente qual é o tamanho da mesma. E tu vai comer de acordo com ela. Hoje eu tenho que parar para almoçar ao meio-dia, mas eu não tô com tanta fome. Vou comer um pouquinho. Come um pouquinho. Pronto. Percebeu a ausência da fome? Percebeu que ela já foi para um nível 1, 0? Parou. Isso é saciedade. Saciedade é a percepção da ausência da fome. Tu não tá sentindo mais fome. Então, segue a vida, tá? Se tu por acaso tá com medo de não comer porque não tá sentindo fome, faça a experiência. Tente. Veja o que pode acontecer. Senão, tu sempre vai ficar na dúvida. Assim, tu cria um pouco mais de coragem, conhece melhor a tua fome, a forma como o teu organismo funciona, baseado no que tu comeu na última vez. Porque a fome é uma variável. Ela não vem sempre do mesmo tamanho. A fome depende de quanto tempo faz que tu comeu,
do quanto que tu comeu nessa última vez, o que foi que tu comeu também, do teu nível de atividade nesse período de tempo, depende da temperatura, do clima, do teu nível de estresse, então vai depender de um monte de coisa. O nosso gasto metabólico vai variar com tudo isso, tá? Então tudo isso vai interferir no tamanho da tua fome. A Caroline tá me fazendo uma pergunta. Carol, acho que tu me fez essa pergunta nas caixinhas, né? Legal. Se não foi tu, alguém perguntou. Ju, eu consigo treinar o meu intestino para fazer o número 2 de manhã? Não consigo ir ao banheiro no trabalho. E estou tendo muito estufamento. Ai, ai, mas só de manhã seria o único horário possível? Bom, se você quer treinar o teu intestino para funcionar nesse horário, vai precisar mudar a tua rotina alimentar, provavelmente, tá? E procurar, sim, ir ao banheiro nesse horário, mesmo que tu não esteja com muita vontade de evacuar. E tentar criar o hábito de realmente evacuar nesse horário. É uma questão de tentativa. Daí vai ter que ir pro bacio fazer aqueles exercíciozinhos. Na live sobre intestino eu vou mostrar tudo isso para vocês. Vou falar dos exercícios e vou explicar um pouquinho mais sobre isso, tá, Carol? É essa semana, se eu não me engano, né? Acho que na quinta ou na sexta-feira. Aí a gente faz algo um pouco mais direcionado. O assunto vai ser sobre cocô. Tá certo? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vou adorar sua live sobre sono. Legal, Patrícia. Vamos fazer então. Vou deixar ela aqui na nossa lista. Gente, agora no início de agosto começa a jornada Emagrecer com Saúde, tá? A gente vai ter novamente a jornada. Uhul! E aí, quem precisa emagrecer, quem tem umas amigas aí que estavam querendo, estão falando em fazer mudança de hábitos alimentares, eu me refiro a mudança de hábitos porque eu só quero participando da jornada quem realmente está disposto a finalmente trabalhar a reeducação alimentar e parar de ficar dependendo de ficar fazendo dietinha aqui, dietinha ali, fazer alguma coisa o tempo todo para resolver aquele probleminha. Porque quem vive fazendo dieta justamente porque quer resolver naquele momento. Não quer mudar o hábito para sempre, né? Emagrecer todo mundo consegue. E a jornada Emagrecer com Saúde se chama justamente de jornada porque ela é o início de um processo. E lá tem todo o aprendizado, tem o mapa do emagrecimento, para que você possa mudar os seus hábitos dia após dia, conquistar esse emagrecimento natural e se livrar dessa vida de dieta e de neura e de ficar o tempo todo se estressando e se culpando com o que come. É um processo de aprendizado, né? Então, o pessoal aí para fazer parte da jornada que vai ser muito bacana. Eu não tenho certeza agora da data, mas eu devo postar aqui nos stories do Insta ou no máximo amanhã eu já venho dizer para vocês, mas é lá por volta do dia 8 de agosto. Tenho quase certeza. Estou emagrecendo sem querer, então Jaira, tem que ficar ligada. Tem que ver o que tu tá consumindo, se tu não tá indo muito além do que é realmente respeitar a fome, talvez tenha que melhorar a composição da tua alimentação para parar o emagrecimento. Coloca mais batata e arroz e feijão nessa dieta aí, ó, que aí tu para um pouco. Colocar um pouquinho mais, né? E o que mais que eu queria dizer pra vocês? Ah, tá aqui. Lembrei. Na semana passada, eu fiz uma live com vocês e eu falei um pouquinho sobre o suco e sobre o processamento dos alimentos. Eu até vou botar aqui um pouquinho pro lado, porque eu quero abrir meu Facebook para ler os comentários. E aí eu fiz um vídeo curtinho, que é fácil de assistir, falando sobre o suco. E algumas pessoas, né? Algumas pessoas não, né? Vamos lá. Sim, algumas pessoas, mas algumas mimizentas foram lá reclamar, né? Que, nossa, parece, né? Nossa, fizeram um monte de comentário bobo. Quem quiser come a fruta, mas quem não quiser bebe suco. Fizeram umas coisas assim, uns comentários bem interessantes. Ai, não pode nada, não pode beber suco, então bebe cachaça e não sei o que. E tem gente até que fala besteira, né? E bom, gente, é o seguinte, vocês não precisam chorar. Não precisam chorar. O choro é livre, tá? O fato é o seguinte, comer a fruta e beber a água. E teve um comentário que eu achei muito legal, que é o de uma tal de Jéssica. Ela botou assim, a frutose, ou o chamado açúcar da fruta faz mal. Ah, mas vai lá, Deus criou uma coisa ruim? Não,
a fibra tirar todo o efeito ruim da frutose? Ou achas que no tempo que Deus criou as frutas tinha liquidificador? KKK, vamos comer fruta, gente, KKK. Então achei bem interessante, porque o comentário meio que valida tudo que eu digo ali sobre comer a fruta e beber a água, e ao mesmo tempo, não. Mas vamos lá. Verdade, Deus criou a fruta, né? E nós humanos, por seleção natural, fomos escolhendo as mais bonitas e as mais doces, e naturalmente foi se desenvolvendo frutas muito mais doces. Hoje a gente tem frutas mais doces do que se tinha antigamente. Vamos lá, muitos e muitos anos atrás, tá? Mas né, esse não é o caso. O caso é que a frutose é uma toxina e tu só vai consumir frutose em excesso se tu realmente processá-la. E Deus criou a fruta, que tem frutose. Ok, mas Deus não criou o suco. Quem criou o suco e o liquidificador foi o homem. Então, justamente por isso que eu falei que o comentário até corrobora comigo. Foi o homem que criou. É que nem a planta da maconha, gente. Ou é que nem o próprio açúcar. A cana de açúcar, Deus criou. E eu até gostei de saber que ela é cristã. Muito bom. Deus criou, mas ele não criou o açúcar. Não o açúcar separadinho. Foi quando o homem botou a mão. Corroborando também a live que eu fiz ontem falando pra vocês, né, que a natureza é sábia. Ela não mistura gordura com açúcar e ela não criou o açúcar em pó. Ela foi lá e criou o quê? A cana. Que a gente deveria chupar, a gente deveria passar o trabalho para comer. E assim a gente não consumiria tanto. Só que como aquilo já foi processado, refinado, a gente consegue consumir de maneira mais concentrada. O mesmo acontece com a farinha de trigo. E o mesmo acontece com o suco de fruta, que acaba concentrando muita frutose e tem a retirada da fibra. Então, acontece a mesma coisa com a maconha. A planta da maconha, gente, é usada. A própria coca, da cocaína, também é utilizada por populações indígenas. Só que não é processada e transformada em pó branco. Passou pelo processamento, passou pela ação da mão humana, o negócio passa a ser tóxico para o organismo, viciante, extremamente agressivo e nocivo à saúde. Então, para esses comentários de quem estava ali fazendo chororô porque não pode beber suco, fala sério, né? Eu não sou mãe dessas pessoas para dizer que não pode. Quer beber suco? Bebe. Não tem problema. Mas depois não vem reclamar, tá? Que tá com muita gordura, que tá mal do diabetes. Não vem reclamar. É para comer a fruta e beber a água. Exatamente como Deus criou os alimentos. Então, gente, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Quanto mais a gente consumir o alimento in natura, melhor. Ah, mas então quer dizer que nunca pode beber suco? Não é isso que eu tô falando, vocês sabem muito bem. Não quer dizer nunca pode, nunca mais. Seria o melhor? Seria, mas não precisa ser assim. Se quer comer de vez em quando esses tipos de alimentos, tomar um suquinho, tá tudo bem. Hoje mesmo eu respondi pra uma pessoa aqui na caixinha do Insta. Quer tomar um suquinho? Vai lá. Tá livre, tudo bem. Só não faça isso todos os dias. Não precisa. Eu, por exemplo, prefiro outras formas de açúcar, bem piores do que o suco de fruta, mas é uma escolha. Né? Pra mim, vale muito mais a pena fazer uma exceção à regra que tenha, sei lá, um docinho, como eu fiz hoje. Tá bom? Fiz hoje compartilhado, aliás. Gente, eu vou ficando por aqui. Boa noite pra vocês. A gente se vê na live de amanhã. Sim, Daya, eu fiz uma exceção à regra hoje, né? Às vezes eu também faço. Beijo pra vocês, boa noite. A gente se vê aqui amanhã às 7h07 da noite. E sobre sua pergunta, Daniela Bittar, suco detox de manhã, tá tudo bem. Não tem por que não consumir. Vai fazer bem também, tá? Que nem água com limão, hidrate-se, beba líquidos variados e tá maravilhoso, tá? Um beijo pra vocês e boa noite. Lucila, que linda! Fico muito feliz. Isso com certeza significa que de alguma maneira eu te ajudo, né? Pelo eu te amo de graça.